Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe-nos para que nós possamos, mais uma vez, levar a sua mensagem e entendermos o que o Senhor quer dizer para nós. Porque por muitas vezes nós falamos, nós levamos a mensagem e também por muitas vezes ela não é entendida. Nós pedimos que o Senhor coloque o Espírito Santo em nós e nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer nos dizer através do livro sagrado. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre América e Profecia, que é o capítulo 7 do livro do nosso semanário e o capítulo 16 do nosso livro Grande Conflito. E eu queria comentar um pouquinho sobre esse hino que nós ouvimos agora, ou melhor, que nós cantamos hoje, que é Não Me Esqueci de Ti. É o hino 213. Ele diz assim: se as ondas desta vida destruírem sua fé. As ondas desta vida são as turbulências, as privações que nós sofremos todos os dias. Essas ondas, elas nos levam para o mal e elas podem voltar nos trazendo bem quando nós temos a fé, quando nós queremos que Jesus esteja conosco. Nós não perdemos a fé, nós deixamos ela embora e se estivermos ligados a Jesus, essa fé volta, essa fé está conosco. Isso tudo está no nosso coração, está na nossa vida, né? Então, esse hino é uma promessa de Deus. Eu não me esqueci de ti. E na segunda estrofe diz: pensas mesmo ser tão fácil esquecer do que eu falei? Nós nunca esquecemos. Não é fácil esquecer. Nós deixamos de lado, às vezes, as coisas que sabemos para cometer o erro. Ou seja, nós deixamos de lado Deus para ficarmos do lado de Satanás. Porque as coisas erradas que nós fazemos, as coisas erradas que às vezes a gente diz para nós mesmos: eu me esqueci de ti, Senhor, eu preciso cometer esse erro, eu estou cometendo esse erro, mas eu preciso de ti. Isso é uma constância na nossa vida, dizer eu preciso de ti. Nós precisamos eternamente de Deus, nós precisamos eternamente de falar sobre Jesus, que sofreu, que teve as suas tribulações, porque muitas vezes a gente só ouve falar as coisas que aconteceram, os milagres bons, mas vamos imaginar as coisas ruins que aconteceram. Se nós formos fazer um livro da nossa vida, nós vamos colocar ali muitas coisas boas que fizemos. Algumas coisas ruins a gente vai dar uma maquiada, vai deixar de dizer, mas tem muitas coisas ruins que nós passamos e precisamos nos voltar para o Pai, buscar força naquele que pode fazer com que eu suporte toda essa, com todo respeito da palavra, essa desgraça que o mundo está vivendo. Nós precisamos buscar força em quem pode me dar essa força, em quem pode fazer com que minhas costas não venham doer tanto da cruz que eu estou carregando. É Deus, não tem outro. Muitas vezes a gente fala em Jesus, mas o que eu vou fazer para que Jesus me salve? Eu já acordo, eu já agradeço, eu já oro, eu já faço bem, eu dou uma esmola, eu dou uma cesta básica. O que mais que eu tenho que fazer? Acreditar. Acreditar que tudo isso que você está fazendo não é para se vangloriar, não é o seu ego que está trabalhando, é o seu amor, é o seu coração. É quando você diz: eu acredito em Jesus.
O acreditar em Jesus não é tão fácil quanto a gente imagina. O acreditar em Jesus é fazer com que as coisas que nós sabemos que Satanás está nos entregando de bandeira, nós dizemos a ele, até por educação: não, obrigado, eu não quero. Não precisa brigar, discutir, virar as costas, ser malvado com ele, porque pode ter uma represália. Agradeça, diz: não quero, muito obrigado, eu tenho aquilo que me basta. Eu tenho Jesus, eu tenho a verdade, eu tenho saúde. Então, essa é o que eu enxergo nesse hino que nós cantamos. Muitas vezes a gente deixa de prestar atenção na letra do hino, a gente vai só no ritmo, a gente vai cantando, vai se envolvendo com a melodia, e quando ele acaba, passou a oportunidade de você entender a mensagem que ele estava dizendo. E todos os hinos têm um direcionamento, um salmo, uma mensagem de Pedro. Todo hino tem uma mensagem que está dentro da Bíblia. Se nós lermos o hino e formos lá na história, nós vamos ver que é bonito. Foi gostoso entender esse hino, né? Mas, voltando aqui para a nossa história, que é América e Profecia, ela tem muito a ver com isso que nós estamos falando. Porque muitas vezes a pessoa se deixa levar por uma situação de estou tranquilo, estou bem, né? Aceitei. E quando você começa a se deixar levar pela tranquilidade, aquele marasmo, sempre tem alguma coisa que volta por trás de você e te joga no buraco. Você estava tranquilo, você não está precisando se preocupar com o piso que você está indo, né? Eu estou andando numa calçada, está tão gostoso aqui, as árvores, os passarinhos, a atmosfera está tão gostoso que eu me distraio e caio no buraco. Assim é na nossa vida. Você tem que estar atento a tudo que está à sua volta, né? Então diz assim, no Apocalipse 12, 15 e 16: então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher, a igreja, e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. É prestar atenção. É saber as coisas que está falando, que está fazendo, e aonde está indo. Deus conduziu os eventos para que os protestantes cruzassem o mar e chegassem ao novo mundo, onde poderiam fundar um governo para si e dar aos filhos a herança da liberdade religiosa. Eles queriam, diante do caminho que o Senhor conduziu, a perseguição e exílio, abria um caminho para a liberdade. Então aqui mostra que eles encontraram um caminho, estavam indo, acreditando que era um mundo novo, mas Satanás estava trabalhando por trás disso. Era necessário prestar atenção nas coisas que estavam à sua volta. E continuando, até alcançar liberdade civil e religiosa, havia ainda um longo caminho a percorrer, tendo em vista que a Igreja Anglicana rejeitou a autoridade papal, mas conservou muitas das suas cerimônias católicas. Eles queriam que as coisas que foram, vamos fazer uma sociedade, portanto, eu tenho aqui que você continue fazendo esses ritos. Não, vamos aceitar, vamos negociar essas coisas, vamos aceitar isso. Mas os protestantes vindo da Inglaterra ainda seguiam certos moldes do catolicismo, como, por exemplo, não permitir cultos não autorizados, usando a autoridade civil para reprimi-los. Na Inglaterra, os puritanos eram caçados, perseguidos e presos. Os reformadores não estavam completamente livres do espírito de intolerância vindo de Roma. A escuridão densa
que envolveu a cristandade ainda não havia desaparecido por completo. Existia muito sofrimento ainda nas lembranças das histórias que nós contamos aqui no capítulo 6, no capítulo 5. Nós falamos sobre as maldades que Roma estava fazendo com os protestantes, na maldade que eles estavam fazendo, impedindo-os de chegar até a Bíblia, impedindo-os de fazer reuniões as quais falassem de Jesus. Eles não queriam que os protestantes fizessem essas reuniões, mas fizeram essas sociedades para ver o que daria. E mais para frente nós vamos ver isso. A doutrina de que Deus concedeu à igreja do direito de controlar a consciência, definir e punir as heresias de um dos erros mais profundamente enraizados do papado. Os colonos formaram uma equipe de igreja estatal e autorizaram os oficiais do governo a eliminar a heresia. Tamanho poder secular estava nas mãos da igreja. Isso levou ao resultado inevitável de perseguição, que voltou novamente à perseguição. Eles entregaram à igreja, o poder da igreja, as normas da igreja ao Estado. E o que o Estado fez? Começou a tomar conta e impedir que muitos partissem para um entendimento, aprendessem o que era realmente a verdade, porque senão eles poderiam tomar o poder. As igrejas protestantes dos Estados Unidos, assim como as da Europa, falharam em avançar no caminho da reforma. O abandono do espírito da reforma traria sérios problemas para o povo de Deus no futuro, o que nós já estávamos comentando. A fim de servir a Deus, conforme os ditames da própria consciência, foi que os peregrinos partiram da Holanda. O pastor John Robinson, em seu discurso de despedida, disse aos exilados: recomendo-lhes perante Deus e seus benditos anjos a não me seguirem além do que seguir a Cristo. Se o Senhor nos revelar qualquer coisa por outro instrumento seu, estejam prontos a aceitá-la, assim como sempre estiveram dispostos a aceitar qualquer verdade de meu ministério. Eles acreditavam no pastor, mas o pastor falou justamente isso: não vão seguir a mim. Ouçam Cristo, ouçam Deus, pois tenho grande confiança de que o Senhor tem mais luz e verdade que ainda surgirá na sua santa palavra. Da minha parte, não poderei me sentir pior diante da condição das igrejas reformadas, que agora não vão além daquilo que a reforma lhes trouxe. Os luteranos que conseguem ir, não conseguem ir além daquilo que Lutero viu, e os calvinistas permanecem exatamente onde foram deixados por aquele grande homem de Deus, que ainda não conseguia enxergar todas as coisas. Embora esses líderes fossem luzes acesas e resplandecentes em sua época, ainda não compreendiam todo o conselho de Deus. Mas, se vivessem em nossos dias, estariam tão dispostos a aceitar a luz adicional quando a luz que primeiro receberam. Isso quer dizer, muitas vezes a gente segue a orientação de pastor, muitas vezes a gente segue a orientação de amigo, de dirigente. Você tem que seguir a orientação de Deus. Você tem que raciocinar, entender a mensagem para poder tomar suas atitudes dentro daquilo que você estudou. Um professor de matemática fala sobre matemática, sobre os problemas que você tem que desenvolver durante o curso. Se você não prestar atenção, não entender, não tiver foco, nós podemos chamar aqui de fé, você não vai seguir esse caminho. Você vai ficar pensando, ouvindo um, pensando no outro. Você vai pensar num problema e vai querer resolvê-lo de uma outra maneira. Tem que seguir aquilo que foi dito, mas você tem que pensar, porque senão você cria um problema para você e para a comunidade em que você está vivendo.
porque muitos vão te seguir também. Muitos vão dar ouvido a você porque não raciocinam, não pensam, não conseguem resolver o problema quando ele surge. Ou seja, a dúvida. Surgiu dúvida. De vez em quando eu digo, entendeu a mensagem, não entendeu? Procure o pastor, procure quem estava pregando, porque existe um estudo para isso tudo. E o pastor vai te orientar. Mas aquilo que ele falar para você, aquilo que ele falar no púlpito, vai na Bíblia. Aqui está a verdade. Ninguém é dono da verdade. Deus é a verdade. Deus é a liberdade. No entanto, a despeito dos conselhos de Robson, os protestantes se fecharam nos credos denominacionais e deixaram de crescer, não aceitando os novos esclarecimentos da palavra conforme esses foram sendo descobertos. Muitos códigos, muitos esclarecimentos, muitas explicações vieram, mas precisavam ser entendidos. E ele diz aqui, a doutrina da imortalidade condicional do ser humano precisava ser entendida. A vigência dos 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, que é muito importante. Essa semana foi o estudo sobre o sábado. Ontem nós fizemos uma reunião e falamos sobre a importância do sábado. Eu até pensei em trazer a mensagem que eu li e acabei esquecendo. Pai, sábado é sábado, né? Deus é Deus. A gente pode trazer essa mensagem e ler uma parte dela no domingo que vem. Letra C. O ministério de Cristo no santuário celestial. A vinda do Senhor de forma visível, corpórea e cataclística. Cataclísmica. E várias elucidações complementares. Esses são os esclarecimentos que precisam ser entendidos pela igreja. Esses são, de repente, os assuntos que nós podemos conversar, tendo mais tempo, e falarmos sobre cada um desses esclarecimentos que eles lá na época precisavam ter e nós hoje precisamos ter. Porque quando você vê um texto escrito por Ellen White, né, que foi esse livro, O Grande Conflito, em vez de dizer texto, vamos dizer, quando você pega um livro escrito por Ellen White, eu fiz assim para só um pouquinho d'água, por favor. Quando você lê um livro, você lê um texto, você entende que aquela época que ela viveu não é diferente da época que nós estamos vivendo. Aquilo ali é uma mensagem que foi colocada no papel, tipo assim, olha, hoje nós estamos passando isso. No futuro vocês vão passar isso também. Ou não estou passando nada disso, mas é uma mensagem espiritual que eu estou recebendo para que vocês no futuro venham ser felizes, venham estar com Cristo. Assim como os demais pais peregrinos, Roger Williams veio para o nosso mundo em busca de liberdade religiosa, mas, ao contrário deles, porém, reconhecia aquilo que tão poucos até então haviam entendido, que a liberdade é direito de todos. Deixa eu dar uma olhadinha Obrigado. Essa liberdade, ela é direito de todos. Williams foi a primeira pessoa do cristianismo moderno a esclarecer um governo civil baseado na doutrina da liberdade de consciência. Interessante isso, né? Foi a primeira pessoa do cristianismo moderno, ou seja, da nossa época, vamos dizer, a esclarecer um governo civil baseado na doutrina da liberdade de consciência. Eu posso fazer o que eu quero. Se nós formos olhar hoje, isso daqui está acontecendo no nosso país hoje. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas coisas que estão nesse livro
livro Grande Conflito, pode vir a acontecer e muita coisa já está acontecendo. Williams declarou que as autoridades civis podem indicar nossas responsabilidades interpessoais, mas não têm o direito de decretar deveres perante Deus. Como é que você vai decretar que não posso falar de Deus, não posso falar de Jesus, não posso fazer uma pregação? Isso é coisa do governo, coisa das autoridades. Tanto a monarquia inglesa quanto a Igreja Católica fizeram tal coisa e cercaram o direito individual, a liberdade de escolha da religião. Você não tem o direito de ser outra coisa a não ser cristão, a não ser católico, entendeu? Você não tem direito de ser outra coisa a não ser católico. Você tem que ler a nossa Bíblia, você tem que ser, nem ler a nossa Bíblia, porque não dava a Bíblia, não tinha, eles te recolheram tudo. Finalmente, perseguiram os dissidentes. Eram aqueles que estavam deixando ou se afastando da Igreja Católica. William precisou fugir para a floresta, enfrentando o frio e as tempestades de inverno para não ser preso. Incrível, né? Isso era um homem só. Era só ele que estava tentando fugir disso tudo aí. Ele passou muito, a situação dele foi muito difícil, né? Muitas vezes, se perguntar, você é cristão ou quer a morte? Quer a morte. Hoje, se você falar, se discutir alguma coisa, o cara não vai me dar prejuízo, vou sofrer consequências, então eu estou do seu lado, mais fácil. Embora acreditassem em William, as pessoas não podiam tolerar sua exigência por liberdade religiosa. Contudo, ele lançou as bases do primeiro Estado moderno ao reconhecer o direito que todas as pessoas deviam ter liberdade para adorar a Deus de acordo com a luz da própria consciência. Nós não vamos colocar nada de livre-arbítrio aí. É a consciência, é o saber, é o entender. Quando você tem Deus no seu coração, o seu livre-arbítrio está limitado ou está cortado. É Deus que determina. Se você tiver o livre-arbítrio para sair de Deus, você não tem Deus no seu coração, não é verdade? Você só vai ter Deus no seu coração quando você falar assim, bom, eu não preciso do livre-arbítrio. Para que eu vou usar o livre-arbítrio? Para ir contra ele? Se eu sou a favor dele, se eu tenho no coração, o livre-arbítrio não existe para mim, né? O meu livre-arbítrio é estar com Jesus. Se eu estou com Jesus, sou de Jesus, não preciso de livre-arbítrio. Não faz sentido? Rhode Island lançou os primeiros fundamentais, os princípios fundamentais, que é liberdade civil e religiosa, que se tornaram as pedras fundamentais da República Norte-Americana. As notícias da existência de um lugar onde se poderia desfrutar de liberdade levou muitos europeus para a terra que ajudou a mulher, que ajudou a igreja. 20 anos após a chegada dos peregrinos em Plymouth, em 1620, 20 mil pessoas se estabeleceram na Nova Inglaterra. Se estabeleceram, trabalharam, se entenderam, conseguiram crescer, tanto material quanto espiritualmente. Por algum tempo, devido à prática dos ensinos bíblicos, não se via um bêbado, nem se ouvia um palavrão, nem mesmo se encontrava um mendigo. Se nós fizéssemos isso, nós da Igreja Adventista, procuramos levar o ensino bíblico, né, para a casa das pessoas, procuramos fazer com que o nosso sábado seja a escola sabatina, para que nessa escola você venha aprender o que é ser cristão
e levar para os outros esse ensinamento, e venho também aprender o que é a palavra de Deus. E aquilo tudo que nós estamos vivendo, você vai colocar na balança. E quando você falar, e entra o tal do livre-arbítrio, né? Você fala, não, vamos tomar uma cerveja, não. Rapaz, você tem o livre-arbítrio, você quer tomar, toma, não quer, não toma. Se você tem Deus no seu coração, você tem o livre-arbítrio? Para dizer, vou tomar cerveja, vou tomar uma cachaça, você tem o livre-arbítrio? Se você tem a verdade no seu coração, se você é de Jesus, não tem livre-arbítrio. Porque o seu livre-arbítrio já está explicando ali, ó. A minha tese é essa daqui. Tudo que eu posso fazer está escrito aqui, porque Deus já me determinou. Então já está tomado a minha atitude, né? Já está tomado ali o que eu quero e o que eu não quero, o que eu devo e o que eu não devo. O mundo então notou a prosperidade de uma igreja sem papa e um Estado sem lei. Começou a ver, né, a importância de você ter Deus no seu coração. Começou a ver que eu não preciso disso, eu preciso desse amor, eu preciso dessa atenção, eu preciso dessa dedicação que esse livro traz para mim. Eu preciso dessa dedicação de quem escreveu, de quem falou, de quem mostrou. Eu preciso aprender. E pela dedicação dele, pelo que ele falou, eu preciso aprender e me dedicar a isso também. Um grande erro dos colonos foi não permitir que todos votassem, mas apenas os membros da igreja. Isso acabou resultando na corrupção da igreja. Eu tenho um grupo, e esse grupo vai votar para aquilo que eu quero, e eu dou um dinheirinho para cada um, né? Dou uma terrinha para cada um, e na hora de votar, vocês vão votar, não foi, eles votaram porque quiseram, mas porque foram comprados. Aí, o que acontece? Adianta reclamar? Não adianta reclamar, né? E foi o erro dos colonos, foi o erro daqueles que se diziam cristãos, que estavam com a Bíblia, que queriam seguir um caminho mais forte para fazer com que a igreja crescesse. Lamentavelmente, a reforma morreu aos poucos, até haver uma necessidade quase tão grande de reforma dentro das igrejas protestantes, quanto na igreja católica romana dos tempos de Lutero. Já começaram a querer mudar as normas das coisas. Era preciso mudar, era preciso fazer uma reunião aqui, reunião ali, para saber quem estava certo, quem não estava, e começou-se novamente a separar as coisas. Começou novamente a ficar difícil de você ter uma Bíblia, de você poder falar. Os elementos que contribuíram para a degradação foram a substituição da palavra de Deus por teorias humanas, a negligência do estudo das Escrituras, o apego às doutrinas sem fundamentação bíblica, o orgulho, a extravagância e até apego às tradições. Nós vamos fazer uma reunião para melhorar a igreja, para melhorar nossos ensinos, para melhorar nosso grupo de amigos evangélicos, para podermos sair e falar a palavra de Deus. Mas um fala que não está certo assim, o outro fala que você tem que bater palma, o outro fala que você tem que ir com 3, 4, não pode ir sozinho, casal não pode andar junto, duas mulheres não podem estar juntas sozinhas. Ué, daqui a pouco não vai ninguém. Daqui a pouco começa a dizer, bom, não, com ela eu não vou. Não, com esse irmão aí eu não concordo, não. Mas nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando da história da nossa Bíblia. Nós estamos falando do que precisa ser levado. Não é quem vai levar, todos nós vamos levar. Quer ensinar alguma coisa? Em vez de bater palma para arrebentar o portão da pessoa, bate com carinho. Em vez de gritar o nome da pessoa, e aí você vai ensinar, fala normal, entendeu? Se tem campainha, toca uma vez só, espera. Se tem cachorro, conversa com o cachorro, pede para o cachorro ir lá chamar a patroa dele, entendeu? A gente vai estar tudo junto, né, irmão? Vai todo mundo 50 na casa de um só.
Depois daquela casa ali, vai todo mundo embora. O vizinho falou, poxa, podia ter vindo pelo menos uns 2 aqui, foi todo mundo na casa da fulana ali. Eu queria que tivesse vindo um aqui na minha casa, não veio. Então, se dividir isso tudo, foi assim que começou o desentendimento. Entendeu? Coisas que não estavam, que não era preciso acontecer, estavam acontecendo. Mas foi uma desorganização que começou a acabar com tudo. Os elementos que contribuíram para a degradação foram a substituição da palavra de Deus por teorias humanas. Deus falou, vai lá, leva a minha mensagem. Não, mas você não pode levar a mensagem. Vocês dois homens, não, você não pode levar a mensagem sozinho, não. Ué, mas você vai levar a mensagem? Não, mas aí eu já entro. Entendeu o que eu estou falando? Já vem a teoria humana, a negligência do estado das Escrituras. Você vai falar, se a gente chegar na igreja, você fala sobre Tiago. Mas eu vou falar de acordo com a pessoa lá precisa, né? Vou fazer uma oração com ela. Eu vou pedir para que ela esteja na nossa igreja. Vou apresentar Cristo para a pessoa. Não vou chegar logo de cara abrir a Bíblia e falar um monte de coisa que de repente pode magoar a pessoa que vai ouvir. Eu não sei qual é a situação da vida dela. Faça uma oração. Né? Pergunta se ela aceita Jesus. Pergunta o que ela quer, se ela quer vir fazer uma visita na igreja. O apego às doutrinas sem fundamentação bíblica. Isso também. Nós vamos falar, eu sou apegado às doutrinas, mas em relação à Bíblia não estou sabendo de nada, não. O orgulho, você sair, não, eu vou, porque eu estou sobre ele, vou passar um monte de Gumex antigo, esse Gumex no cabelo e vou lá. Você tem que ir humilde, não precisa ir fedendo, né? Mal vestido, mas tem que ir normal, é o normal que agrada as pessoas. Bom, concluindo, aqui diz assim, uma recapitulação do nosso estudo de hoje. Quando as perseguições na Europa pareciam intermináveis, Deus preparou a terra que ajudou a mulher, sua igreja, a encontrar a tão esperada liberdade civil e religiosa. Essa liberdade, no entanto, também precisou ser conquistada no mundo novo, tendo em vista que os primeiros colonos ainda não estavam preparados para a liberdade plena. Justamente pelo que nós falamos aqui em cima. Estavam mais ligados ao homem, estavam mais ligados ao ego, estavam mais ligados a tomar decisões sem consultar o manual, que é a nossa Bíblia, o manual sagrado, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Por isso, perseguiram ao que pensavam de forma diferente deles. Inclusive, perseguiram Roger Williams, que precisou fugir para não ser preso, por sustentar o conceito de que os direitos de consciência não devem ser violados, conforme posteriormente foi incorporado nos documentos do Congresso norte-americano. E não deve, mas tem muita gente fazendo coisas aí que nos assusta, né? Muitos políticos fazendo coisas que nos assustam. As colônias desfrutaram propriedades de paz durante algum tempo, mas permitiam que apenas os membros da igreja votassem. A igreja se corrompeu por abandonar o estudo das Escrituras e se apegar às tradições humanas, traindo o legado dos reformadores. Aquela luta toda que eles fizeram para chegar até lá, foi tudo em vão. Muita gente morreu, muitas coisas aconteceram. Nós vamos ver mais para frente, né? Que é o próximo, um teste de lealdade. Isso também é interessante esse assunto. Mas chegamos ao final. Vai preparando o hino aí, Betinho. O apelo que nós fazemos, à igreja, aos amigos, dizendo assim: o que estudamos hoje, baseado em Apocalipse 12, é um princípio, é um prenúncio do que deve ainda acontecer e que está previsto no capítulo 13. Ou seja,
a perda da liberdade com a imposição do sinal da besta. Isso tudo está por acontecer, já está acontecendo, está no caminho. Agora, enquanto ainda temos liberdade, é o tempo de firmar a nossa fé e convicções nas doutrinas da Santa Escritura. Amém. Por isso, temos de a escolher ou estudar as Escrituras para conhecer as verdades ali reveladas, ou nos acomodarmos às tradições e costumes humanos, deixar com que os políticos façam o que quiserem, mesmo que sejam contrários aos ensinos da Palavra de Deus. O pastor Robson, em seu discurso de despedida, ele aconselhou aos pais peregrinos a continuar se aperfeiçoando na verdade, mas os herdeiros da reforma deixaram de seguir o seu controle, o seu conselho. Esses reformadores somos nós até hoje. Nós temos que continuar falando o que eles falaram. Nós temos liberdade para isso, nós podemos falar isso, temos tudo para isso, estamos preparados para isso. Amém. E quanto a você, meu caro amigo que está nos assistindo, o que pretende escolher? O que está nos assistindo e o que estão aqui hoje. Eu estou vendo que a igreja está bem cheia. Foi bom a gente ter falado no domingo passado, convidando os irmãos, a virem na igreja. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E quanto a você, caro amigo, o que pretende escolher? A tradição humana ou a palavra de Deus? Nós vamos continuar ouvindo os homens ou vamos ouvir a palavra de Deus? Nós vamos buscar resolver os nossos problemas ouvindo os homens ou vamos resolver os nossos problemas aprendendo na doutrina para podermos falar para eles o que está acontecendo no nosso mundo? E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Isso está em João 8:32. Deus esteja conosco, Deus esteja com cada um de vocês. E eu espero ver no domingo que vem, que é o 8º, a igreja tão cheia de irmãos quanto está nesse domingo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. O nosso hino é 50. Amém. Podemos achar nas santas que
proteção bem à sombra da cruz. Embora em conflitos, em lutas ou dor, bem perto estarei ao seu lado com amor. Esse hino serve certinho para a nossa mensagem. E esse último estrofe, mais ainda, não é verdade? Se você está com dúvida, fique do lado da cruz. Se você tem dúvida, tem medo do que está por acontecer na sua vida, tem dúvida, fique do lado da cruz. Vai na sombra de Jesus. Não é assim que a gente fala? É na minha sombra. E fique na sombra de Jesus. Ali você vai estar protegido. Não tem nada, não tem sol, não tem fogo, não tem nada que vai te incomodar ou te queimar. Você está na sombra de Jesus. Vamos orar. Deus Pai, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos levar a sua mensagem a esse povo carente que está nos assistindo pela internet e que estão aqui na nossa igreja, que é a sua casa. Abençoe-nos, dê-nos uma boa semana de estudo e que nós possamos voltar aqui no domingo para mais uma vez falarmos das nossas necessidades do Senhor e o Senhor abençoar-nos com a sabedoria que está no seu livro e que nossa irmã Ellen White trouxe nesse maravilhoso livro que se chama O Grande Conflito. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.